Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um programa do Conect Advogados. E, como sempre eu falo aqui, né, o Conect Advogados tem o intuito de conectar a advocacia à sociedade, né? Nós trazemos muitos advogados aqui para que eles possam mostrar um pouco do trabalho que eles vêm fazendo e mostrar um pouco dos seus direitos, dos seus deveres, como que funciona a área de cada um, né? Para que você, que é cidadão, possa entender um pouco mais sobre a nossa vida, o nosso mundo aqui, que é o mundo da advocacia, o mundo do direito, um mundo que muitas vezes é distante para a sociedade, mas que o nosso objetivo aqui é fazer com que essa distância reduza bastante e a gente consiga ter aí uma conexão maior, uma proximidade maior com você que nos assiste. E hoje temos a ilustre presença da doutora Beatriz Guerra, né, que é advogada trabalhista aqui em Teresópolis, graduada pela Unifeso, pós-graduada em Direito Administrativo, né, com uma vasta experiência em Direito Trabalhista e também em outras áreas. E aí eu queria, antes da gente começar já a falar aí do direito em si, perguntar para você, né, Beatriz, para a doutora Beatriz, quem é a Beatriz Guerra sem ser a doutora, sem ser a advogada em si, né? Quais Verdade. os hobbies, né? Ricardo, primeiro quero agradecer pelo espaço, muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse podcast tem um trabalho muito importante da gente conectar mesmo a sociedade com a advocacia, com os direitos, enfim, isso é muito legal. E eu sou Beatriz Guerra, sou filha, sou irmã, sou uma pessoa que gosta muito de viajar, de aproveitar passear. É bom demais, né? Não, muito bom, uma delícia. Eu gosto de costurar, é engraçado isso, porque eu não costuro em máquina, mas eu gosto de fazer costura à mão, bordado, essas coisas. É uma coisa que me distrai pra caramba. Quase que ninguém faz mais isso hoje em dia, mas isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de fazer uns projetinhos de casa mesmo, reformar um móvelzinho de vez em quando. Tem umas coisas assim que faça você mesmo, eu gosto de fazer. Mas assim, eu sou advogada, mas acho que não é a nossa única área, né? A gente é muita coisa. Mas a profissão, eu acho que ela é meio que um norte da minha vida mesmo, de verdade. Eu sou graduada na Unifeso, como você falou, mas eu também sou filha de escola pública, porque eu estudei no meu ensino fundamental e médio no Euclides da Cunha, lá no Alto, não sei se você conhece a escola. Legal, então, ali perto da feirinha, né? Eu estudei ali, eu fiz a graduação na Unifeso e terminei em 2011, e eu atuei também como conciliadora no Juizado Especial Cível já no final da graduação, assim, nos meus 2 últimos anos de graduação. Eu trabalhei em escritórios de advocacia também, né, com outros colegas. Eu acho que essas oportunidades também trouxeram muitas coisas. Já atuei em outras áreas, como família, já fiz muitos divórcios, já fiz processos de pensão, já fiz reintegração de posse, processos de medicamento. Tem muitos processos que ainda correm, né, das minhas outras áreas, porque não anda, né? Uma coisa que realmente a justiça, a gente tem essa reclamação constante de que realmente demora. Mas eu acho que de hobbies, assim, o que eu mais gosto de fazer é viajar, porque não dá pra gente escolher outra coisa, né? É realmente muito bom. Viajar é bom demais, eu também gosto muito. Muito bom. Né? E legal, bom saber que também estudou na cidade aqui e tudo. E você tem uma irmã também que é Tem uma irmã que é advogada também, exatamente, da área também, mas ela está fazendo uma especialização mais em previdenciário, então eu acho que as duas áreas se completam bastante. E é muito legal poder dividir essa profissão com ela, porque é uma profissão difícil, é uma profissão árdua, mas com alguém que eu confio 100%, né? A gente divide, tem uma parceria, a doutora Clarice Guerra, que também trabalha comigo, né? Minha irmã, e a parceria é de vida, não é uma parceria só de trabalho, né? E é muito bom, porque tem essa confiança, tem essa troca, né? Porque tem coisas que eu não faço e ela faz, e que ela se identifica mais e eu me identifico menos. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Engrandece muito o nosso trabalho, com certeza. É uma troca, né? E assim, na profissão, na advocacia, a gente vê muito isso, né? A família começando a trabalhar junto, tudo isso. Exatamente. Né? E crescendo junto, né? E assim, uma profissão... Eu sou mais velha, eu fiz primeiro, né, direito, e quando ela entrou na faculdade, eu ainda estava na faculdade, isso é muito legal porque, assim, olha, isso aqui eu já fiz, não deu certo, isso aqui é difícil, se dedica nessa matéria aqui, porque essa aqui é complicado. Então, eu acho que é uma coisa legal que a gente consegue trocar. E hoje, que a gente atua em áreas um pouco diferentes, ela faz uma coisa, eu faço outra, nós trocamos muito conhecimento, porque ela sabe muito mais coisa que eu de determinadas áreas, e a experiência dela é diferente, né, da minha. Então, ela atuou, fez estágio em outro lugar e ela aprendeu outras coisas. Então, é uma troca muito boa, é uma coisa muito interessante a gente conseguir estar junto nessa jornada, né? Porque não é fácil. É bom saber que ela está indo para a área previdenciária. Vou chamar ela também aqui para conversar sobre previdenciária. Verdade. Né? E aí, como você mesmo já mencionou, trabalhou em outras áreas e tudo, né? Foi conciliadora no Juizado Especial.
Né? E como foi essa situação como conciliadora, né? Eu comecei a fazer conciliação já no meio da graduação. Eu tinha essa oportunidade, a gente podia fazer esses estágios, né? O Juizado Especial Cível tinha um volume gigantesco em Teresópolis, não era como temos hoje. Hoje temos 2 juizados, mas acho que temos menos processos do que tínhamos naquela época, né? Funcionava ali naquele fórum do lado ali do lado da... onde é a Secretaria de Educação hoje, né? Aqui perto da prefeitura também. E naquela época eu fiz até um curso com a doutora Renata, que era a juíza togada da época, e ela passou para a gente as necessidades da audiência de conciliação, o que era, né? Dialogar com as partes, tentar chegar num denominador comum, que cada um trouxesse ali a sua necessidade, mas conseguisse juntar e resolver naquele momento aquele conflito, né? Muitas vezes não tinha solução na audiência de conciliação, a gente fazia várias e naquele momento até convolava, já ia para a audiência para o juiz logo depois, você pegava um processo de papel, levava lá para o juiz e o juiz dava andamento naquele processo. E a gente tinha que esperar ali, que era advogado, tinha que esperar para a próxima aguardando no corredor, né? Vocês esperam, às vezes o acordo é feito até no corredor, você conversa ali porque já sabe o que aconteceu na audiência de conciliação, qual que vai ser apresentado, exatamente, tudo, né? Você já consegue ver ali e às vezes as partes conseguiam resolver até no corredor. E essa conciliação, de ficar ali 2 anos e meio, foi o meu primeiro contato com audiência de verdade, né? Eu não era parte do processo, mas eu estava atuando de verdade naquele processo. Eu tinha um papel dentro daquela audiência. Foi meu primeiro contato real com a audiência, porque na faculdade você tem as audiências simuladas, tem as coisas, mas você não faz parte como você é quando você é conciliador, né? Ou quando você está em algum lado. Então, ali eu acho que eu aprendi muito da minha trajetória. Começou ali, foi a sementinha de como eu ia atuar na minha vida, né, o cotidiano. Ali eu consegui aproveitar para observar os nossos colegas advogados, como que eles atuavam na audiência. Né? Isso é muito bom, já é uma coisa que você vai prestando atenção. Falou assim, olha, essa atitude eu já não acho legal, essa atitude eu acho interessante, eu acho que é uma forma interessante de você tratar, né, e falar com as pessoas. Ali que eu tive contatos também para poder fazer estágios em outros escritórios, ali abriu portas para mim. Eu acho que esse período da conciliação foi muito legal como crescimento profissional, como estudante, mas ali já comecei a desenvolver a minha carreira na advocacia, né? Ali já começou a sementinha. Eu acho que foi já entendeu um pouco ali na prática, exatamente né? o que era, né? E a lei do 9.099, que é mais simplificada mesmo, aquele procedimento mais simples e mais rápido, muitos processos terminavam ali na audiência comigo. Então, isso é muito legal, porque você consegue dar uma olhada no processo, mesmo que seja rapidinho, ver o que aconteceu, e se acabou em um acordo, você consegue ver o que foi resolvido, o que ficou, e aí as partes também já saíam dali com o processo deles solucionado. Né? Exatamente, já tem essa visão, né? Eu acho que é interessante. A conciliação me deu muito isso. E aí, puxando um pouco até para essa questão mesmo da conciliação, né? Na Justiça do Trabalho a gente tem muito isso. Não, né? a Justiça do Trabalho é pautada em conciliação, né? Tem as regras, inclusive, que a audiência precisa ter uma pergunta do juiz se tem proposta de acordo, se é o acordo, se existe alguma possibilidade. E eu acho que a Justiça do Trabalho, antes da gente falar da conciliação, por que eu fui para lá? E eu acho que isso também é um dos motivos, assim, a conciliação também é um dos motivos. A Justiça do Trabalho é muito mais rápida, é muito mais célere. E eu acho que, inclusive, por causa da conciliação, que é um dos requisitos, né? Que você pergunta e você tenta e conversa e negocia. O juiz participa, muitas vezes, da negociação, faz uma proposta do juízo para ajudar a resolver, exatamente. A Justiça Comum, ela tem demorado, assim, absurdo. Os processos estão muito longos. A celeridade é uma das coisas que todo advogado, eu acho, que senta e vai falar e reclamar. Porque a celeridade, os processos estão demorando demais. E na Justiça do Trabalho, a celeridade realmente acontece. O processo, você dá entrada num processo, a audiência não é tão longe, né? Você consegue marcar uma audiência próxima. Na audiência, você já tem essa tentativa de acordo. Se não é ali, provavelmente num momento posterior, às vezes você consegue negociar com um colega. Então, eu acho que a conciliação é um dos motivos para onde eu mudei de ramo e fui para a Justiça do Trabalho. E lá, realmente, a gente começa a audiência com a tentativa de acordo. E o próprio juiz, ele tenta e ele interfere, ele fala, ele negocia e faz uma proposta do juízo. E se fosse tal valor? Vocês aceitam? Isso vai fazer o quê? Reconhecendo o vínculo ou não? O que você faz? Esse pagamento é como? Parcelado, não é?
Isso é um dos pilares do direito do trabalho. E o que eu acho interessante da conciliação é que você não está dependendo do juiz para resolver aquele teu processo. Não é um terceiro, você está dando o poder para as partes. As partes vão decidir o problema delas. Claro que ela não vai sair com tudo que ela pediu, nem você vai sair do jeito que você queria, se você estiver do outro lado. Cada um vai abrir mão de um pouco, mas vai resolver naquele momento, né? E fazendo uma conciliação, muitas vezes as pessoas acham assim, porque eu estou favorecendo outra parte, eu estou fazendo... Isso é muito importante. Tem muita gente que fala, não, eu não vou abrir mão disso, não vou fazer um acordo. Mas, às vezes, é muito melhor você decidir o que você está fazendo, né? Você ter o poder de decisão, porque o juiz vai ouvir meu lado, vai ouvir o seu, ele vai chegar no meio termo ali, ou ele vai olhar, não, esse lado tem razão, esse lado tem razão, as provas que estão no processo, mas o juiz não viveu aquela situação. Quem viveu a situação são as partes que estão ali. Então, se as partes que estão ali conseguem resolver por elas mesmas, mesmo com o auxílio do judiciário, é muito melhor para os dois lados. Né? É muito mais fácil você conseguir controlar ali, porque se não tem um acordo, claro que você não vai forçar ninguém a fazer um acordo. Mas se não tem um acordo, a decisão do juiz você não sabe. Ela é completamente incerta. E se você não concorda, claro, você recorre. Existe muito mais. Pode ser mantida, mas isso demora, decisão, pode ser mantido, mais, mas pode demorar mais. Então, assim, a incerteza é maior se você não faz um acordo naquele momento. E eu acho que o espírito conciliador é ótimo para qualquer advogado. Você tem que ter um espírito conciliador e conversar com um colega. Olha, realmente aqui, nessa parte aqui, realmente eu acho que a minha empresa estava errada. A gente concorda em pagar isso, concorda em ver aquilo. E aí você vai negociar e conversar e ver, olha, realmente eu acho que nesses termos aqui é possível fazer. Às vezes, para o empregador, é bom porque você pensa assim, eu vou ter que pagar R$10.000 para aquele. Mas eu não tenho 10 mil em caixa para pagar para aquele empregado, né, naquela situação. Mas se eu faço um acordo parcelado, pode ser que eu consiga pagar essa situação e resolva esse problema. Porque a sentença pode vir de 20 mil. Sim. Você não sabe? Ela pode vir de nada, né? Pode ser uma improcedência para o reclamante. Mas pode vir de 20 mil, você não sabe. Então, o teu prejuízo pode ser maior. Então, eu acho que se você negociar, também dá para sentir o que o juiz está pensando. Porque quando ele fala ali... da proposta do juízo, muitas vezes ele já está desenhando qual é a decisão. Ele não pode dizer que está adiantando a sentença dele, né? Porque tem que comprovar, ele vai fundamentar e tudo. Mas o juiz na vara do trabalho tem esse papel também que eu acho muito interessante, que ele já te demonstra, já te sinaliza, já fala com a parte, olha, eu acho que, portanto, seria interessante. E tem a flexibilidade, né? Que na justiça do trabalho a gente não consegue inverter uma pauta para poder fazer um acordo, tentar lá fora. E aí, às vezes, marcar uma audiência futura com essa tentativa também de que vai conversar entre as partes. Eu acho que a justiça do trabalho, inclusive, é um pouco mais informal. Não é muito dentro da caixinha ali de que todo mundo, a regra agora só quem fala sou eu, agora é isso, agora é aquilo. Não, ela é um pouco mais, acho que até humanizada, né? Porque você vê a situação que você está trabalhando ali, são os salários das pessoas, é alimento, é o trabalho. Então, você está numa discussão de uma coisa que é muito corriqueira da vida de cada um, né? Então, eu acho que ela tem esse viés mais humano, mais definido, né? E eu acho que a conciliação faz totalmente parte disso, né? É uma parte do processo. Claro que quando não tem acordo, ninguém força as partes, cada um decide aquilo que tem para fazer. Né? Eu acho que até você precisa, como parte, né, como advogado, seja do reclamante, seja como do reclamado, estar aberto ao acordo na Justiça do Trabalho, você já chegar com esse pensamento de que é possível, porque senão você já chega muito travado e você está pulando uma etapa do processo. Você já chega, não tem acordo, não tem proposta de acordo. Então, assim, não tem negociação, não tem espaço para a gente tentar conversar e resolver essa situação. Porque muitas vezes, realmente só é necessário a conversa. Sim, é verdade. Muitas vezes, não é uma coisa assim, o trabalhador está disposto a receber, o empregador está disposto a pagar, mas ele está ali, todo mundo meio ressabiado, porque a gente está na justiça, não sabe o que está acontecendo, naquela situação, eu vou pagar mais, se eu fizer um acordo, eu vou estar dando direito para o meu patrão. Então, tem todo um sistema ali, e eu tento orientar meus clientes muito sobre isso, assim. Falar sobre os procedimentos dentro da justiça, como é que é o processo, como é a audiência, explicar todas as coisas que estão acontecendo para poder ele também se sentir parte daquele procedimento, né? Porque muita gente nem nunca processou ninguém.
chega na Justiça do Trabalho sem nunca ter processado ninguém e está numa situação que precisa do dinheiro, porque trabalhou e não recebeu, às vezes, e aí fica ali numa incerteza, meu Deus, mas agora eu vou estar na frente do juiz, vai ter o advogado da outra parte, eu estou meio sozinho, e aí eu vou ter que fazer um acordo. Não, vamos explicar, vamos mostrar o que é, tudo, que o acordo, a conciliação é uma dos pilares da Justiça do Trabalho, que é uma coisa normal, tanto que quando você chega para fazer audiência, os clientes começam a assistir as audiências anteriores e falam assim, ué, doutora, fez acordo, aquele ali também? Aquele ali também fez acordo? Ah, aquele ali também fez acordo. Porque é realmente uma coisa corriqueira, são muitos processos que não são fechados ali no acordo, né? Ainda mais quando você pega um magistrado legal... Magistrado que gosta de fazer a conciliação, e que entende também, entenda, né? Exatamente, está ali mais ativo no processo, né? Porque tem magistrado que não olha o feito, não quer saber. Mas tem magistrado que está, assim, muito engajado naquela situação, né? E quer resolver, que é bom para todo mundo, do que ele ter que sentar e ainda fazer uma sentença depois, entendeu? Verdade, então tem todas umas situações, tem muitos aspectos disso, da Justiça do Trabalho. E a minha primeira situação com a Justiça do Trabalho foi em causa própria. Ah, é? Eu trabalhava para um empregador que fechou, né? A empresa fechou, e eu já era advogada na época. Eu fui lá e fiz a minha ação. Então, na minha ação, eu sabia a situação econômica daquela empresa, então acho que isso é importante, porque o trabalhador, ele sabe mais ou menos já a situação econômica da empresa. Tudo, né? Se tem algum atraso de salário reiterado, você já sabe ali que o negócio não está muito bom para conseguir receber. E eu não queria ter chegado a esse extremo, não queria ter processado ninguém, mas eu acho que chega um ponto, se você está com esse espírito de solucionar o problema, entrar com a ação é um meio para solucionar o problema. Não é um problema processar, entendeu? Processar nunca é um problema. E muita gente tem essa ideia de que processar é um problema. Ah, meu Deus, agora eu estou processado, o que eu vou fazer? Mas é um meio de solucionar um problema, porque o problema já existe. Sim. E antes de chegar no judiciário, aquele processo já aquela situação que gerou o problema, exatamente, problema, né? Aquele problema já existe. Ele não é uma situação que não existia. Ela existia e aí ela virou um processo porque vocês sozinhos não conseguiram resolver. E procurou a ajuda de um advogado, seja um defensor público, de alguém, para resolver aquela situação. Então, uma consequência, o processo é uma consequência daquele problema, mas não é o problema. E é uma forma de resolver aquele problema. Isso acho que também as pessoas na advocacia têm muito... Ai, porque advogado só quer dinheiro, só quer... Só que ela não, advogado é aquela pessoa que vai te ajudar a resolver o problema. Através de um processo, às vezes através de um contato com um colega, às vezes diretamente com a parte, que você às vezes consegue fazer uma negociação sem ir para a justiça, né? Mas verdade. não é... Ninguém chega para o advogado que a vida está maravilhosa, eu vim aqui te procurar porque minha vida está ótima. Não é. Tem você sempre algum problema. Exatamente. É um problema que ele não consegue resolver sozinho. Então, você tem que procurar o profissional que você confia, geralmente da área que você está ali tendo a situação, porque realmente quem é especialista vai te dar uma orientação muito melhor do que quem faz tudo. Claro que alguém que faz tudo também vai te dar uma orientação bem precisa, mas assim, quem é especialista vai conseguir ver o seu caso de uma maneira extremamente especializada e detalhada. Então, ajuda muito mais, né? Se você procura um advogado especialista. E muitas vezes eu nem sou especialista naquela casa e eu posso procurar um colega e a gente fazer uma parceria, enfim. Mas, assim, ninguém procura a gente porque está tudo maravilhoso. Ninguém procura. De jeito nenhum, Mas a gente tenta solucionar os problemas das melhores formas possíveis. E na conciliação, voltando para o assunto, você, além de resolver o conflito, você também dá o poder para aquela pessoa escolher o que ela quer fazer. Se ela vai seguir daquela forma, se ela tenta melhorar aquela situação, as partes vão decidir. Não é um juiz que vai impor aquela situação para ele, não é um desembargador, não é... É um poder que passa para a mão da parte. E, claro, que o advogado vai aconselhar, vai ver o que é melhor para cada um, né, para cada lado, mas ali é cada um abrindo mão de um pouco e tentando resolver. E a Justiça do Trabalho, eu acho que é basicamente voltada para essa conciliação. Eu acho que isso é muito interessante, porque o conflito é resolvido ali entre as partes, às vezes imediatamente, na primeira audiência, às vezes lá... Entrou uma notificação de processo. Antes da audiência, os advogados já conseguem até conversar e fazer um acordo. Muitas vezes isso acontece. Já faz o acordo antes e
aquela audiência que foi marcada até antecipada para conseguir só homologar o acordo, né? Então é muito interessante isso. A justiça do trabalho é bem pautada na conciliação. E assim, realmente é o que falta muito na justiça comum, de modo geral. Não tem. Você não tem uma visão do próprio magistrado de conciliar, né? Isso tem mudado, tem melhorado, mas assim, ainda 2015, você tem uma cultura ainda muito grande. A gente tem, né, até uma mudança que fala se a gente quer audiência de conciliação ou não. Né? O CPC trouxe isso e assim, a maioria dos casos, o advogado coloca lá que não tem interesse na audiência de conciliação. Exatamente. Na justiça comum. E aí você pensa, mas é um problema, será do advogado? É um problema do judiciário? Porque se os mesmos advogados às vezes atuam na justiça do trabalho e atuam na justiça comum, como que lá ele tem né, a possibilidade de fazer a conciliação e na justiça comum não tem? Eu acho que na justiça comum falta muito esse espírito conciliatório e eu acho que até o juizado perdeu. Sim, perdeu. Porque o juizado, a gente tinha essas audiências de conciliação, elas até hoje existem aqui em Teresópolis num número extremamente reduzido, porque a gente tinha, quando o juizado ainda era lá no fórum onde é a Secretaria de Educação, as audiências aconteciam todos os dias. Exatamente. Nós tínhamos audiências de conciliação todos os dias, exatamente. Então, assim, realmente isso mudou muito o interesse. Claro que a pandemia também trouxe, né, uma dificuldade nisso, porque muita gente não está nem fazendo audiência no juizado. Né? Tem aquela só vamos julgamento antecipado, mas as propostas de acordo não vêm, né? Você pode que elas não existem, né? Você já não chega, as empresas não chegam mais com as propostas e nem os advogados procuram as empresas mais para fazer as propostas, porque realmente não acontece. Não acontece. É um procedimento que eu acho que a justiça comum abandonou muito. Na vara de família ainda eu acho que ainda existe mais, porque as relações também não adianta um juiz decidir pela parte quem vai ficar com o filho, que dia que vai buscar, quem não vai buscar, quanto que pode pagar de pensão. Normalmente quando decide não vai ser cumprido. Não, e nem vai ser cumprido, exatamente. Né? Dependendo não vai. Então é muito melhor que as partes decidam quando a justiça é da família também. Mas falta o resto, assim, a conciliação ainda falta muito. A gente se afastou muito da conciliação na justiça comum, né? É verdade. Eu acho que um erro, para mim, do Código de Processo Civil em relação a isso, é o fato dele ter dado não só a oportunidade, né, de você escolher se quer ou não, e o fato de que, se eu coloco o que eu quero, aí eu vou ter que aguardar, obriga a ter a conciliação e eu vou ter que aguardar aquele prazo da audiência, que muitas vezes demora meses para acontecer, para depois correr o prazo da contestação. Às vezes até ano, né? Se eu falo que não, eu sei que foi citado, tem 15 dias para se defender. Acho que, ao invés, tinha uma boa intenção, mas criou uma barreira. Exatamente. Tinha uma ótima intenção naquela situação ali, de tentar mover a conciliação e ter mais conciliação, mas acabou que criou uma barreira ali. Eu acho que, assim, pelo menos isso na Justiça do Trabalho facilita muito. Mesmo, né? Eu vou dizer que eu quero audiência, eu vou levar um tempão para aguardar ainda uma contestação. E aí, quando que vai fazer? E aí chega a contestação, não tem proposta de acordo alguma. E eu que perdi meses do processo aguardando. Então, assim, acabou tirando aquele veículo que poderia resolver o conflito ali na hora. Inclusive, se o juiz participasse, falou assim, não, analisei o processo. Aqui eu acho que dá para a gente resolver dessa forma. O que as partes acham? Eu acho que facilitaria muito, e muitos processos já teriam acabado, né? Acho que muito na Justiça do Trabalho, porque ele já chega... eu só tenho que apresentar a contestação na audiência. Sim. Então, na audiência, eu chego, o juiz já analisa e ali ele já tem uma noção. Não, e a parte nem abre, ela nem vê aquela defesa, né? Se a gente faz o acordo, a outra parte nem vê a nossa defesa. Exatamente. Então, assim, aquele argumento nem está queimado, porque se você vai processar aquela empresa depois de novo, aquela defesa não está aberta, ninguém viu, ninguém sabe. Depois tem defesa até que é retirada dos autos, né, dependendo da situação. Então, assim, na Justiça Comum, realmente a gente está meio que privado disso, engessado. Eu acho que a Justiça Comum deu uma parada em relação a isso, que poderia resolver muitos problemas até de processos que já foram julgados e que estão aguardando o pagamento e que estão tentando, aí penhora, não acha nada, e aí tenta receber e não consegue de forma nenhuma. E às vezes sentando com as partes, chama aí para uma audiência de conciliação especial. É possível, existe essa possibilidade, mas não acontece. Você pode ver que é raríssimo. Eu já tem processos que eu já peticionei diversas vezes pedindo uma audiência de conciliação. Ou então até assim, não, vamos começar a depositar parcelado.
o dinheiro da condenação, né, quando eu estou pelo réu, às vezes, vamos tentar começar o pagamento, pede autorização ao juízo, tenta fazer isso. Assim, inerte. Esquece, ninguém tem esse interesse. Eu acho que poderia melhorar muito o judiciário na justiça comum em relação a isso e se beneficiaria, porque todos aqueles processos que estão parados ali, talvez tinham uma solução muito mais simples do que a gente ficar aguardando uma decisão do juiz ali específica daquele caso. Eu acho que andaria muito mais, né? Muito mais, é verdade. E essa estratégia mesmo nossa, né? Que a gente não vai dizer que é uma audiência se vai atrasar nosso processo. Vai atrasar nosso processo. Não vai. A gente isso quer não que tem resolva contexto. logo e sabe que vai atrasar. E aí é um dos motivos que eu falei assim, não, a justiça do trabalho realmente é onde eu me identifico, porque esse caminho, né? Esse procedimento que ao invés de ajudar, tá tendo uma burocracia maior e prejudicando a parte, né? Que a celeridade, o processo não anda. Então, a gente precisa fazer com que o processo ande, né? E aí, na Justiça do Trabalho, eu acho que a gente consegue ver essa celeridade melhor e essa efetividade dos acordos, né? Porque se você for pegar número, com certeza a quantidade de processo que é resolvido com um acordo é muito maior do que aqueles que são sentenciados, né? Com muito certeza, maior, muito maior, com certeza. Muito maior. E como na cultura do advogado trabalhista ele já sabe disso, ele já tem isso, facilita muito, porque ele já sabe, ele já mostra o caminho. Ele já conversa com a parte, já conversa dessa forma. Sim, porque se você está pelo empregado, você já alerta dessa possibilidade, né? De parcelamento, de reduzir aquele valor que você está pedindo. Mas se você está pelo empregador, você também já demonstra a ele a importância de mostrar que ele quer pagar, ele só não tem aquele valor específico que está sendo pedido, ou a forma de pagamento, né? Se é à vista, enfim. Então, ele tem boa intenção, ele está demonstrando a boa-fé dele de quitar aquilo, mas ele também precisa de uma forma facilitada. Exatamente. Pagar, né? Então, provavelmente, você consegue fazer o acordo nisso. Eu acho que já chegar com essa intenção de conseguir conciliar, né? Pode ser que não seja frutífera, pode ser que você não consiga. Semana passada eu ouvi numa audiência que eu estava sendo irredutível, que eu não estava baixando o meu acordo. Eu falei assim, não, peraí, doutor, vamos conversar, eu vou te mostrar. Eu cheguei aqui com um valor X, eu já reduzi o valor tanto, eu já cheguei tal. Então, assim, demonstrar também a negociação que você fez, o caminho, né? O que você está fazendo para chegar ali, eu acho que é importante na negociação, de você conversar e falar assim, olha só, nós trouxemos tal e tal problema, ou às vezes é uma situação que tinha periculosidade e a pessoa não recebia o adicional devido. E aí você demonstra, você fala, não quer dizer que a empresa vai reconhecer, que o outro lado vai reconhecer, mas vai levar em consideração na hora de fazer a proposta, na hora de trazer qual é o valor que está trazendo ali. Exatamente. Então, mas a negociação eu acho que é interessante, mas já vir trazendo, né, e orientando o seu cliente, falando, olha, a justiça do trabalho é bem assim. Já vi audiências que o próprio juiz falou para a parte que não trouxe proposta de acordo, assim, justiça do trabalho que você não traz acordo, doutor? Pode conversar aí. Já vi isso comigo também. Pode conversar aí, que não dá para fazer assim, não. Não é nem questão de dizer assim, a gente tem aqui a obrigação de fazer, mas pelo menos levar uma proposta. Pelo menos estar disposto a ouvir, né? Você já chegar com esse intuito de ouvir a outra parte, de ver o que tem, tentar negociar. Não deu, não deu. Né? Porque tem hora que não dá. Tem hora porque às vezes as propostas que são apresentadas ou que, né, são feitas pelos advogados, pelas partes, enfim, são impossíveis, totalmente incondizentes com o que está dizendo no processo. Exatamente. Mas se dá para chegar no meio termo, por que não? Vamos conversar. Vamos conversar, exatamente. Totalmente... E eu acho que isso também é interessante porque na Justiça do Trabalho existe um coleguismo mais tranquilo, mais né? Tranquilo, eu acho que a forma que os advogados se tratam também já tem essa demonstração, né? Esse coleguismo. Olha, doutor, deixa eu te ligar. Vamos tentar conversar isso aí. Eu te mando uma proposta depois, a gente tenta conversar sobre isso. Estou aberto a isso, vamos ver, vamos tentar conversar. Eu acho que esse coleguismo é mais amigável na Justiça do Trabalho, né? Já dá para entender cada um o seu lado ali. Sim. E até muitas vezes, antes de entrar com o processo e tudo, entrar em contato, tentar chegar. Agora, então, com a possibilidade, né? Não, facilitou muito a questão. Tem até empresas que a gente já sabe quem são os advogados que representam, né? E às vezes você fala assim, olha, doutor, chegou aqui para mim. Será que a gente não consegue fazer? Será que a gente não consegue antes de entrar aqui com uma reclamação trabalhista, será que é possível a gente falar sobre isso? Muitas vezes, às vezes, a empresa demite, né, um funcionário, e o funcionário não aparece para receber
a rescisão trabalhista. E aí a empresa fica assim... E agora? E agora? Não, tudo bem. Aí ele entra com uma ação, conseguindo em pagamento, paga para a justiça. Se o reclamante, né, se o empregado tiver alguma coisa para reclamar sobre aquilo, ele vai questionar depois. Mas a empresa fez a parte dela, né? Exatamente. Então, tentou fazer. Acontece. Mas a Justiça do Trabalho, ela é realmente muito mais amigável, eu acho. Muito mais muito mais humana, né? Muito mais humana, exatamente. Realmente, é muito mais humana, né? E aí, a gente... Não, mas isso é muito bom, falar de conciliação. E eu gosto muito de conciliação, muito mesmo. Fizemos um acordo, inclusive. Fizemos acordo, inclusive. Conversando antes, a gente já viu isso, cada um numa parte. Exatamente, queria falar um pouco sobre os desafios e as perspectivas exatamente da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho de um modo geral, né? E falando um pouco sobre essa questão, né? Quais são os principais desafios hoje que a doutora vê na advocacia trabalhista? Eu acho que a advocacia trabalhista hoje, ela tem muitos desafios ainda, mas a gente tem alguns benefícios que sobressaem dos desafios. Por exemplo, a audiência virtual. A maioria das audiências hoje são online. Então, você fazer uma audiência no conforto do seu escritório, num ambiente que seu cliente já conhece e ele se sente mais à vontade, facilita. Mas também tem um desafio, porque às vezes a conexão caiu. Às vezes o seu cliente está longe e não consegue fazer logar. Às vezes uma testemunha, como a gente viu esses dias aí do preposto que se esconde embaixo da mesa. Né? Mas a gente tem realmente muitos desafios. Mas eu acho que na minha atuação hoje, os desafios são das empresas que começam um período de insolvência. Assim. A pessoa começa a demitir as pessoas e começa ali a estar numa crise financeira muito grande. E o empregador que trabalhou, né, o empregado que trabalhou, ele está ali sem receber. Então, eu acho que isso é um dos maiores desafios para a gente conseguir bens, para a gente conseguir penhorar lá no final. E eu acho que isso é uma das coisas que também é pautada na conciliação, porque se você resolve ali, tem uma multa, você consegue depois... Enquanto você está fazendo o acordo com a empresa, ainda tendo dinheiro, ainda tendo uma estrutura, né? Eu acho que a pandemia dificultou muito essa questão das empresas. Tem muita empresa com uma saúde econômica super complicada por causa da pandemia, principalmente. E a crise ainda não se recuperou totalmente. Tem muita empresa que pegou empréstimo, né, para poder se manter fazer e aí não conseguiu honrar. pagar. Exatamente. E aí estão mandando muitos empregados embora e sem perspectiva de como vai pagar, né? E aí a gente acaba na Justiça do Trabalho buscando esse retorno, mas tem essa dificuldade, né? A advocacia trabalhista todos os dias, eu acho que tem desafios, são processos novos, são situações novas, porque as relações de trabalho mudam muito. A gente tem agora, hoje, no STF, sendo julgado uma questão de pejotização, que é um empregado que muitas vezes ele era para ser contratado como CLT e foi contratado o MEI dele, né, a empresa, foi criada uma empresa para ele ser, porque aí você não vai pagar as verbas trabalhistas daquela situação se fosse CLT. Né? Então, é uma maneira de burlar ali os direitos trabalhistas. Mas isso é uma coisa que vem acontecendo e que não pode deixar de ser vista. Então, é uma dificuldade. Mas eu acho que ainda não foi pacificado. Não está pacificado. Justiça, então, né? Cada um está falando de um jeito. Você trouxe essa demanda. Acho que nós trouxemos essa demanda de modo geral, como advocacia. Trouxemos para o judiciário. Olha, isso aqui aconteceu. Mas, na realidade, era para ele ser um empregado de CLT, né? Não uma empresa. Ele não presta um serviço terceirizado, ele faz uma atividade daquela empresa, ele tem subordinação, ele tem o salário dele normal. Então, tem vários aspectos que você precisa colocar ali e que agora está sendo julgado porque a gente fomentou o judiciário e falou, olha, isso está acontecendo, né, no dia a dia e a gente precisa que isso seja solucionado. Não sei o que vai sair dessa decisão aí né? Mas estão trabalhando. Então, eu acho que os desafios da Justiça do Trabalho é, literalmente, você tentar acompanhar o mercado de trabalho. Porque existem profissões hoje que não existiam antes. Tem coisas que não estão regulamentadas. O influenciador hoje tem muitos de carteira assinada. Sim. Eu sou... E às vezes não está carteira assinada, né? Exatamente. Às vezes não a carteira assinada, mas ele é um empregado. Né? Ele tem, às vezes, o MEI dele, mas ele é um empregado. E são tipo de profissões que a gente não tem essa regulamentação. Né? Então, as mudanças são constantes. Na hora que chega um cliente para você precisa olhar e e agora? O que eu vou fazer com isso? Eu acho que os desafios são as coisas que já estão pacificadas,
não são tão complexas, né? Porque você já consegue identificar já qual é o processo, qual é a situação, qual é o direito e a garantia daquela pessoa. Mas o que ainda não está pacificado, que eu acho que são os desafios da nossa advocacia diária, assim, e buscar tentar a mudança, né? A pacificação daquele entendimento para o seu cliente. Então, tem muitas adversidades, assim, e eu acho que um dos outros desafios é a gente ter um outro lado que entenda também o respeito, a necessidade pela conciliação, porque muitas vezes o outro lado não está disposto, não está aberto, não está acha que você está ali, que é o inimigo. Nenhum advogado do outro lado é o inimigo, nenhuma parte do outro lado é inimigo. Cada um está fazendo o seu papel. Eu estou ali defendendo só o meu lado, eu estou defendendo aquilo. E depois que acaba a audiência, depois que acaba aquele processo, cada um segue sua vida normalmente. Ninguém ali seguiu como inimigo, não estou te processando porque você é meu inimigo e aconteceu alguma coisa errada. Não é, né? Só que muita gente ainda chega com esse pensamento na justiça. Comigo, inclusive, aconteceu isso uma vez. Um processo e tal, fiz a minha parte, a gente no final acabou resolvendo, até resolvendo amigavelmente, na conciliação, no processo de justiça comum, e pronto, e encerrou. Mas ali teve um embate grande com o advogado da outra parte, e aí, coisa de 2, 3 semanas depois, ele me encontrou saindo do fórum, vamos tomar um café ali e tal, a gente estava tomando café. 2, 3 dias depois, o cliente veio no escritório reclamando porque eu estava sentado com um advogado que era da outra parte. Né? Falei, não, mas como assim? A gente estava trabalhando lá, inclusive ainda a gente fez o que tinha que ser feito. É uma cidade muito pequena. E assim, você às vezes estudou com aquela pessoa, ou você fez um estágio num lugar parecido. Aqui muita gente fez estágio na defensoria, no MP, enfim. E aí acaba se conhecendo e tem aquele vínculo. Gente, muitos advogados nessa cidade são amigos, porque nós frequentamos o mesmo meio. Não tem como. Não tem como. E assim, os médicos também não são amigos, né? Os contadores não são amigos, não tem os grupos. Nós temos o nosso grupo. Também, mas quando está num processo, cada um está fazendo o seu trabalho. Sim, não tem essa, por mais coleguismo, por mais respeito, por mais empatia que você está fazendo ali, cada um está fazendo o seu trabalho. O cliente ali está fazendo o seu trabalho, vendo o que é o melhor. De forma ética, de forma respeitosa. Exatamente. E aí tem essas dificuldades que muita gente não consegue entender, né? Que você está ali, às vezes, falando de uma maneira informal com um colega e a pessoa acha, não, mas você está do outro lado. Não é isso. Você está simplesmente sendo educado com um colega, né? Tratando o colega de uma maneira bem. E não tem problema nenhum tomar um café com um colega. Às vezes você consegue até resolver um problema de um processo do café com um colega, né? Então, isso aí é uma coisa que eu acho interessante as pessoas começarem a refletir e ver que não tem problema nenhum e que aquilo que vai ser resolvido no processo é do processo. Não tem nada a ver com as partes. As partes não são inimigas, elas não precisam ser inimigas e dá para resolver. Esse cliente demorou uns 2 dias para chegar lá no escritório, foi porque ele falou que estava sem dormir já uns 2 dias, desde que me viu com o advogado da outra parte, de um processo que já tinha sido resolvido. Em Teresópolis não dá para fazer isso escondido. Você não vai tomar café com ninguém escondido. Não dá. Não tem como. Não tem como. Aí expliquei para ele, falei exatamente isso. Falei, não, mas ali a gente estava trabalhando cada um do seu lado, cada um resolvendo as questões do cliente, defendendo. Mas isso não impede que a gente tenha algum contato posterior, nada disso. Eu acho que hoje, se tem algum processo que a gente não atuou, né, em lados diferentes, vai acontecer no futuro. Não dá, porque assim, não tem como, não existe uma possibilidade de a gente não ter essa situação. Já teve processo que eu estava de um lado e uma amiga muito querida estava do outro lado e a gente conseguiu separar isso perfeitamente, assim. E é o trabalho, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o trabalho. Então, cada um ali está vendo o lado do seu cliente. Obviamente, você vai sempre prezar pelo seu cliente, mas é impossível você não ser colega e não ser educado com a pessoa que está do outro lado. É impossível, não dá. Não tem como. E quando não existe esse respeito, quando não existe esse coleguismo, é muito difícil. Sim, aquele processo é um processo muito difícil. Um processo que é muito difícil de resolver. Porque você vai bater muito, vai brigar muito. E, às vezes, atrapalha as partes mesmo. Porque se você está defendendo um lado e você não tem o mínimo de respeito, o mínimo de coleguismo ali, é extremamente complicado. Extremamente complicado. As partes poderiam até chegar num acordo, solucionar o problema. E pelo atrito ali entre os advogados em si, eles acabavam atrapalhando muitas vezes. Eu já tive cliente que questionou, assim, que eu não tinha discutido na audiência,
que era para ter discutido na audiência. Eu falei assim, não, audiência não é aquela coisa igual de filme. Não é. Muitas vezes acham isso, não é. Não, audiência é um momento para a gente produzir provas. Não para discutir com ninguém, não para discutir com outra parte, não para fazer dali um campo de guerra. Não é isso. É para o juiz ouvir as partes, ouvir, às vezes, uma testemunha, botar alguma coisa que realmente tem uma dúvida grande ali no processo, fazer aquela instrução, né, mostrar as coisas que são controvertidas, o que a gente tem de prova, o que a gente não tem de prova. Mas discutir numa audiência, não é para isso, gente. Não é para isso. Não é para isso. Não é para isso, exatamente. E aí eu acho que essa lenda, né, de audiência ter que gritar, porque meu advogado vai lá e vai falar, vai fazer isso. Gente, isso é uma lenda. Isso é lenda. Isso é lenda. Um mito, não existe. Isso é mito, não existe. Nem precisa disso, pelo amor de Deus. Pois é. E muitas vezes, até quando acontece isso, a solução acaba sendo muito pior. Muito pior, né? Exatamente. Então, melhor que não aconteça. Exatamente. Né? E aí, a tecnologia, né, até a doutora já falou um pouco, né, os recursos digitais que a gente tem utilizado na justiça do trabalho, são bons, não são? Poderia melhorar, não poderia? Eu acho que a justiça do trabalho até tem uma estrutura muito interessante, muito boa. Aqui, atualmente, em alguns casos, a juíza está preferindo fazer audiências presenciais. Às vezes, quando é assédio, quando é uma situação mais delicada, porque tem situações que você não quer expor à parte o que ela viveu num contrato de trabalho, né? E a justiça tem essa publicidade, né? Os atos da justiça são públicos, você consegue assistir uma audiência tranquilamente. Mas você tem que ter casos que são mais sensíveis e ter um cuidado. Eu já tive audiências em que eu pedi para a juíza, a audiência era online, e eu pedi, por favor, dá para tirar todo mundo da sala? Porque fica um monte de gente logada que você não sabe nem quem é. E, às vezes, tem uma conduta ali que é sensível e que você precisa falar. Um assédio, que às vezes não é só verbal, é físico, é sexual, enfim, às vezes você precisa ali ter um cuidado maior. E você consegue fazer isso, né, mesmo online, mesmo de forma remota. Presencial também eu acho que é importante. Mas a tecnologia tem ajudado muito. A pandemia acelerou, né, os processos para a gente não ficar totalmente parado. E eu acho que você poder fazer audiência virtual facilita muito. Muito, porque você não tem aquele período de deslocamento para o fórum, não tem aquele período de espera no fórum, porque você está no seu escritório, a audiência ainda não começou, dá para fazer outras coisas no caminho, né? Dá para fazer. Tá atrasado, minha audiência daqui a 20 minutos, eu consigo aqui ficar de olho e ir fazendo uma outra petição, atendendo outro cliente, fazendo outra coisa, e isso facilitou muito, né? E a conexão tem sido interessante porque realmente as pessoas param de falar para ouvir o outro. Não dá para ouvir todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Então, quando é no virtual, essa pausa para ouvir o outro é muito importante. Essa pausa você consegue, para ninguém se atropelar, porque pessoalmente, às vezes, você está falando atropelado. Está ali atropelando. Tudo, mas no virtual, as pessoas param para ouvir. E eu acho que isso é uma coisa que trouxe positiva, né? É interessante. É uma coisa, eu não tinha pensado nisso, mas numa audiência, numa chamada de vídeo comum, você tem que parar, porque senão você não consegue de jeito nenhum ouvir. Então, essa pausa para ouvir o outro eu achei muito importante também. E é o virtual que trouxe. Eu acho que é uma das coisas que às vezes a gente não para, né? No dia a dia, no corriqueiro, para pensar nisso. Mas depois você repara, vê as audiências que tem mesmo. Eu já comecei a pensar aqui em algumas que realmente Tem mesmo, tem isso. Eu acho que é bom. Isso é muito bom, E assim. E, né, aqui uma outra questão que a gente já falou um pouco, mas puder explicar um pouco mais, é possível realizar ali um acordo trabalhista antes mesmo de iniciar uma ação judicial? Como é que é feito isso? Depois tem que levar para a justiça? Não tem? Tem, infelizmente tem que levar para a justiça. Mas acontece, porque às vezes, acho que a reforma trabalhista também trouxe isso, né? De você conseguir encerrar um contrato de trabalho com um acordo. De você falar com o empregador e falar, olha, não quero mais trabalhar, ou o empregador falar para você, eu não quero mais esse contrato, mas vamos tentar fechar um acordo aqui, nós dois juntos, vamos tentar os dois lados. E é possível, só que assim, cada um tem que ter seu advogado. Não dá para um mesmo advogado fazer o processo dos dois, porque a gente precisa garantir que os dois lados estão tendo seus direitos respeitados, né? Porque às vezes é um advogado só, ele pode ele é o advogado do empregado, ele bota só vantagem para ele. Não bota para o outro. Então, a justiça não permite isso. Então, cada um tem que ter seu advogado.
vão fazer um acordo juntos, né? Vão fazer essa redação em conjunto e apresentam para a Justiça em conjunto. Não é cada um apresenta o seu, não. Apresenta em conjunto para a Justiça. E a Justiça vai pegar e vai olhar, não, isso aqui está certinho, está de acordo com as regras do jogo, que são as regras impostas pela lei, pode mesmo fazer. E se não tiver certo, ou se tiver alguma coisa que a Justiça acha importante ouvir as partes, né? Geralmente marca uma audiência para fazer essa homologação. Mas dá para fazer perfeitamente sem entrar na Justiça antes. Acertar todas as coisas, todos os meios, dar baixa em carteira, liberar seguro, fazer as coisas FTS, tudo, e fazer depois pedir só para que a Justiça reconheça aquele acordo, porque a homologação nada mais é que a Justiça reconheça aquele acordo e ele passa a valer como se fosse uma decisão da Justiça, né? Uma decisão judicial. Então tem que ser cumprida pelas duas partes. Eu acho que isso é totalmente possível, assim, não tem problema nenhum começar a fazer um acordo sem ter processo. E até adianta, né? Porque você não vai ficar dependendo da Justiça para resolver isso. Já resolveu tudo, só entrega para homologar e pronto. Exatamente. E entregando tudo certo, né? Às vezes até marca audiência, mas muito rápida também a audiência para acontecer, né? Mesmo que às vezes nem... E às vezes até acontece de marcar, né? Ou nem precisa, ou marca... E mesmo assim, no dia seguinte, vamos entrar e vamos tentar ver se a gente já consegue homologar na pauta daquele dia, extra pauta, né? Super rápido. E às vezes o juiz, a única coisa que ele quer ouvir é se o empregado concorda, se o patrão concorda, se foi aquilo mesmo que está certinho. Tá certinho ali, né? E só isso, e homologa, tchau, acabou. A audiência não dura nem 5 minutos. Esse negócio que as pessoas acham que a audiência demora muito também é mito. É mito, tem muita audiência que é rapidinho. Rapidinho. Aí tem gente que fala assim, mas já acabou, doutora? Não entendi. Eu disse, não, já acabou, vou explicar. Mas é super rápido. Tem coisas que a gente consegue resolver muito rápido mesmo. Até logo assim que começou mesmo do acordo ali antes da audiência e tudo, antes de entrar com o processo, aí o juiz pediu para homologar, pediu para fazer uma audiência, e aí o meu cliente já estava em outra empresa, então estava fora da cidade, ele acabou fazendo, e o juiz, para tentar resolver rápido isso, porque ele tentou logar, o meu cliente estava tentando logar, não conseguia. Aí ele, doutor, você tem um telefone aí à disposição? Tem. Liga pelo WhatsApp aí ele e me mostra aqui na minha câmera que eu vou... Meu cliente está aqui, no celular, mas está aqui. E eu gosto muito dessa informalidade da Justiça do Trabalho. Porque se fosse na Justiça Comum, o que eles iam fazer? Redesigna a audiência. Outro dia ele aparece aí, vem presencial, e aí sabe-se Deus quando isso vai resolver. Na Justiça do Trabalho, isso acontece muito rápido. E às vezes ele tem que mostrar, você está com o documento dele nos autos. O juiz só confere se é aquela pessoa que está falando ali com você na câmera, e é isso, vamos embora, terminou o processo. Essa tecnologia facilitada, eu acho que está anos-luz na Justiça do Trabalho. Assim. Tá mesmo. Está bem mais fácil trabalhar na Justiça do Trabalho com tecnologia do que nas outras áreas, eu achei. Agora, uma pergunta que assim, muitas pessoas fazem por não terem carteira assinada se eu não tenho carteira assinada, eu mesmo assim sou empregado, não sou empregado, muita gente faz. O que faz com que eu seja empregado, com que eu não seja empregado? Tem muitas variáveis, né? Mas assim, se você tem um salário que é fixo, tem um valor X ali da remuneração, que é periódica, que já tem aquilo ali, se você tem horários, né? Se você for subordinado, se aquela pessoa manda em você, se você tem horário para entrar e para sair, tudo isso já demonstra que você é empregado. É empregado. E você tem ali... Acho que as pessoas têm muita preocupação também com prova, né? Como que elas comprovam isso? Porque eu recebo em dinheiro. Se você recebe em dinheiro, faça recibo. Pede para a pessoa assinar o recibo. Eu acho que hoje ainda é mais difícil a pessoa pagar em dinheiro. Mas se você tem contrato, né? Se você tem a prova do Pix, por exemplo, a prova da transação, os seus extratos bancários que mostram que você recebe daquela pessoa todo mês aquele valor né? naquela data ou perto daquela data, né? E você tem horário para entrar e para sair. Seu serviço tem uma orientação, te mandam falar, é isso que você tem que fazer, é aquilo que você tem que fazer. Você é empregado. E a Justiça vai reconhecer isso. E uma das coisas, sem carteira. Mesmo sem carteira. E eu acho que é muito importante quando a gente vai entrar com uma ação, né, seja para reconhecer vínculo, para qualquer outra área, mesmo você estando pelo empregador ou pelo empregado, a gente precisa prestar atenção que aquela relação de trabalho vai influenciar no vínculo previdenciário daquela pessoa no futuro. Sim. Então, assim, pensa que se você não reconhecer um vínculo num acordo, você está abrindo mão daquele tempo de trabalho daquele empregado. Daquele empregado. E aí, para aposentadoria,
3 meses fazem diferença. Sim. Então, assim, também na hora que for trabalhar, preste atenção na implicação previdenciária daquele empregado. O advogado que está começando, que não atuou na área trabalhista, não enxergue a área trabalhista como separada. Ela tem que ter, ela tem esse braço previdenciário aí, também que é importante, porque às vezes você tem que entrar com uma ação trabalhista para reconhecer que aquele trabalho tinha periculosidade ou ele tinha insalubridade, para poder você conseguir a aposentadoria especial daquele cliente lá na frente. Então, assim, tem várias situações que mesmo que não tem um vínculo reconhecido, né? Ele não anotou a carteira. Mas se ele não anotou a carteira e não ficar registrado na vara do trabalho que aquele trabalho ali tinha registro, mandar anotar a sua carteira, você pode ficar sem esse tempo. Então, tem que prestar atenção. Na hora de aposentar, não posso tem. aposentar? Não tem esse tempo. Não tem, mas eu trabalhei 5, 6 anos. Não trabalhou, porque não tem registro desse trabalho, né? Claro que você tem argumento e tudo, mas é muito mais difícil. Exatamente. Então, tem que tentar comprovar. E, assim, se está trabalhando e você acredita que você tem direito à carteira assinada, procure uma orientação jurídica, procure um sindicato que você pertença, procure o Ministério do Trabalho, se informe e até cobre. Fala assim, olha, eu preciso que você assine minha carteira. A gente tem um piso do salário da pessoa, dependendo da função que ela ocupa, ela tem que receber um piso salarial. Às vezes ela está recebendo só um salário mínimo, ou ela está recebendo diárias, como uma diarista, né? Que acho que agora, com informação, as pessoas já começaram a entender que a diarista, dependendo da frequência, né? Você ela consegue... ela é empregada doméstica ou não, mas tudo isso precisa ser decidido, você precisa observar os seus direitos e realmente buscar. Agora, se você está na dúvida, procura um profissional, porque ele vai conseguir te orientar melhor, né? Vai conseguir falar... outro problema que tem muito também é do próprio empregador também, né? Sim. Que ele não assina achando que, não vai dar nada. Não vai dar nada. E é o que mais vai dar problema. Vai dar problema. Garanto para você que vai dar problema. Não, e assim, eu tenho visto, é uma coisa que está acontecendo direto na minha advocacia, de pessoas que estão chegando e falando, doutora, meu FGTS não está recolhido. Sim, Doutora, meu INSS não está sendo pago. Doutora, eu não tirei férias, minhas férias estão vencidas. E aí, eu faço o quê? Minha carteira está até assinada. Mas eu faço o quê? Eu falei assim, não, pode fazer rescisão indireta. A gente pode acabar com esse contrato de trabalho, e aí tem em mente que o contrato de trabalho vai acabar, né? Porque às vezes a pessoa não quer perder o emprego, né? Não quer sair. Mas tem que ter ciência que se for fazer isso, provavelmente você vai ser mandado embora, e a própria justiça se reconhecer, vai reconhecer que aquele contrato de trabalho acabou. Faz a rescisão indireta, que nada mais é do que você dizer que o seu empregador não está cumprindo as partes dele do contrato de trabalho. Porque você, como empregado, tem as suas obrigações, mas o empregador também. A FGTS não recolhida é uma delas, gente. Não esqueçam disso. Não esqueçam de se você dá uma olhada no seu extrato FGTS, vê se está tudo certinho. Que é simples hoje. E se você é empregador, não deixe de recolher o seu FGTS. Não deixe de fazer as suas obrigações, porque você pode ter um prejuízo na Justiça do Trabalho em relação a isso. Maior, né? E eu até acho assim, quem é empregador, que antes de ter um processo, que chegar a notificação lá de que foi processado, que busque orientação jurídica, busque um advogado que possa orientar e identificar na sua empresa quais são as necessidades de ajuste. Porque você pode reajustar, falar assim, olha só, eu estou com isso aqui, está errado. Você não está fornecendo o EPI que aquele empregado precisava. Você não está pagando aquela contribuição que deveria ter sido paga. E aí você já evita os problemas trabalhistas que podem acontecer no futuro, né? Então, essa advocacia preventiva também é muito possível na vara do trabalho, na Justiça do Trabalho, né, de modo geral. Eu acho que é muito importante. O empregador, né, ele tem que ter muito essa noção de que tem ele precisa ter uma advocacia ali, precisa ter uma prevenção, ter uma assessoria ali. Precisa ter uma consultoria jurídica, precisa porque não é as pessoas acham que abrir uma empresa precisa apenas do contador. Não é. O contador ele é fundamental para a sua empresa, mas o advogado também, porque o advogado é o que vai conseguir verificar todas essas situações que podem dar um problema futuro, né? Que se você não está fazendo já são um problema, só vão virar um processo, mas eles já são um problema. Porque se você não está fazendo as suas obrigações corretamente, pode ter certeza que os processos trabalhistas virão. E é assim, não tem para onde fugir. Não tem o que dizer. Não pode dizer para a justiça, fala assim, não paguei, não tinha dinheiro. Não tem. Não existe esse argumento.
Então, tem que estar em dia Eu e não prestar sabia, atenção. não existe isso, Não existe, exatamente. Isso que você falou, de ter uma assessoria jurídica é fundamental. Fundamental. E acho que isso tem o empregador, de modo geral, né? O empresário, de modo geral, ele tem que entender isso, que ele precisa ter uma assessoria buscar jurídica. isso. E assim, a gente vê que muitas empresas só te procuram quando o problema já existiu. Né? Antes, aquele que poderia é muito maior, né? O que poderia ser evitado, não te procuram. Mas assim, aquilo ali, o que era um problema minúsculo, pode virar um prejuízo gigante para a empresa. Né? Então, é muito importante. Eu já advoguei dos dois lados. Eu sei que o rombo... e assim, grande, muitas vezes você fala assim, meu Deus, mas por que você não me passou isso antes? Eu estava aqui, eu falei, eu verifiquei, eu te pedi, eu vi os documentos e... Ah, não, mas esse mês não deu, naquele também não deu, e aí eu não consegui regular no outro, e aí está muito difícil. Eu falei assim, tudo bem, mas isso também é uma questão da administração da empresa. Ficar em dia juridicamente também é necessário na sua administração da empresa. Não é só o lucro, qual que você deve que pagar, qual é o seu tributo. Essa parte dos seus funcionários você precisa estar completamente em dia. E uma empresa não precisa só de advogado para isso, né? A empresa precisa de advogado para muitas outras questões, mas na questão trabalhista tem que tomar muito cuidado, de verdade. É verdade. Pode dar muito prejuízo. Prejuízo é grande. Infelizmente está acabando. Vamos. Né, o nosso podcast. Infelizmente mesmo, porque eu gosto muito, estava muito bom o papo. Né? Mas eu sempre faço uma pergunta no final ali. Qual é o principal conselho que você pode dar aí aos nossos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo, ouvindo? Assim, para os advogados que podem estar assistindo aqui, apresentem os seus processos na Justiça do Trabalho com o coração aberto para o acordo. Acho que já começa... Cheguem na Justiça do Trabalho pensando que é totalmente possível fazer um acordo. E não um acordo que vai dar prejuízo para você, não, mas um acordo bom para as duas partes. Eu acho que isso é muito importante. Para a jovem advocacia que está começando 2 vezes e está muito inseguro o que eu faço na Justiça do Trabalho, assista todas as audiências trabalhistas que você puder. Assim, eu acho que é muito importante você ver como o colega trabalha naquelas situações, como o magistrado está trabalhando naquelas situações. A Justiça do Trabalho é super aberta, se você precisar vir lá, você só vai conseguir ver o login e a senha para entrar, a dia da pauta, e assista todas as audiências que você puder, porque eu acho que isso engrandece muito. Eu, às vezes, estou esperando uma audiência, outra, eu vejo um caso e falo assim, meu Deus, mas eu não vi um caso parecido com esse. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu. E, às vezes, eu até anoto o número do processo para ver o que aconteceu. Eu falei assim, não, mas esse aí eu não tenho a menor ideia do que resolveria nessa situação, sabe? Eu acho que assistir todas as audiências trabalhistas que você puder é o maior conselho para a advocacia jovem. E assim, aprende muito também com o advogado que está ali, com o juiz. Com o juiz. E assim, às vezes vai mudar o juiz, né? E aquela postura ali do juiz é diferente. Não se acostume com um juiz, porque cada um tem de um jeito. Mas você consegue ver muito isso. E para quem é trabalhador, quem é empregador, preste muita atenção nos direitos das pessoas. Assim, se você está em dúvida que seu trabalho tem algum assédio, você precisa fazer alguma denúncia, busque o Ministério do Trabalho, busque o sindicato, busque orientação jurídica, porque acontecem coisas que não podem acontecer nas relações de trabalho, né? Como assédio, violência física, violência sexual. Você precisa tá em dia quanto a isso. Tem também a desigualdade salarial, né, de gênero, porque às vezes o homem faz a mesma função que você e recebe mais que você, então dá para você denunciar isso também. No gov.br tem você consegue fazer denúncias de direito do trabalho. Legal, consegue fazer até, porque a gente, infelizmente, ainda tem trabalhos análogos à escravidão, né? Tem muito. Infelizmente tem muito. E essa denúncia é até anônima. Então, se você sabe de alguém que está numa situação que você pode achar que é um trabalho ali análogo à escravidão, pode denunciar de maneira anônima no gov.br. Não vai te prejudicar também. Nada, absolutamente nada. Que não vai prejudicar em nada. A gente tem relações de trabalho infantil, né? Infelizmente também tem, que não estão regularizadas. Então, às vezes, nessa situação, até o Conselho Tutelar você pode procurar e que vai dar o encaminhamento necessário, né? Também dá para fazer no gov.br. O Ministério do Trabalho tem um disque denúncia, dá para você denunciar lá, falar que a sua empresa, olha, não está fazendo isso, aquilo, não está. Mas é fundamental que, se você tem alguma dúvida e você acha que precisa fazer alguma denúncia, procura um advogado. Procura um advogado que é especializado na área, ele vai conseguir te orientar, seja se você for empregador, seja se você for empregado. Eu acho que não tem ninguém melhor para te orientar do que um advogado.
e que ele seja especialista, porque vai conseguir ver o seu caso e avaliar esse caso da melhor forma possível. Todo trabalhador tem direitos, todo empregador também tem direitos, mas todos os dois têm deveres. Então, a gente precisa sempre mostrar verificar os deveres dos dois também. Exatamente. Esse eu acho que é o nosso básico aí. Tenta saber os seus direitos, né? Todo mundo, acho que dá para colocar até no Google. Se você tem uma dúvida aí do que é, claro que não vai estar muito bem explicado, que você precisa de um advogado para dar essa orientação melhor, mas dá para ter uma noção ali, né? Do que você está passando e que não é normal. Não ter salário, né, corretamente em dia, não tirar férias, não ter 13º, não é normal. Essas coisas não são normais. Não ter o FGTS, não ter a carteira assinada se você é empregado, né? Muitas questões não tem assinatura de carteira. Então, tem várias coisas que isso corre, né? Um acidente de trabalho, você pois aí você não consegue, né, o auxílio doença, você não consegue resolver essas situações. Às vezes você tem que estar afastado mesmo de licença, e se você não tem a carteira assinada, você não vai conseguir esse benefício no INSS. Então, tem muitas questões de não ter a carteira assinada, porque tem algumas pessoas que falam assim, eu não quero minha carteira assinada, porque eu não quero rolo. Eu não quero, não sei o que lá. Mas aí você não tem benefício nenhum. Exatamente. Então, pensa que você está só por você. Aí você sofre um acidente num trabalho que às vezes você fala, mas esse trabalho não vai gerar nenhum acidente. Exato, pode gerar. Mas pode gerar, qualquer trabalho, aí né? Você não tem porque a garantia. O trabalho até indo, o acidente indo ao trabalho também é considerado, né? Acidente de trabalho em alguns casos. Então, também tem que ter essa noção. E eu acho que se você tem noção mínima ali dos seus direitos, acho que você vai preferir ter a carteira assinada. Eu acho que você vai preferir ter a carteira assinada. É verdade. Mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Pela participação. Foi muito legal. Obrigada. Diálogo, que agradeço. E se você gostou, curta, compartilhe, comente. Isso é importantíssimo para que a gente consiga continuar com o podcast, consiga continuar com o Conect Advogados. Siga as nossas redes sociais, siga as redes sociais do Diário e também da doutora Beatriz. Um grande abraço a todos.